Tiroteio, ó, tiroteio pesado aqui agora pra quê? O mês de setembro foi com toda certeza o mais violento na cidade de Salvador nos últimos anos. Para vocês terem ideia, somente nesse mês mais de 45 criminosos morreram em decorrência de operações policiais até o momento da gravação deste vídeo. Além disso, também ocorreu a morte de um policial federal do grupo de pronta intervenção. O cenário na cidade é de uma verdadeira guerra, onde a violência escalou tanto que foi necessário até mesmo o envio de blindados do Comando de Operações Táticas pela Polícia Federal para a região, com o objetivo de que auxiliem nas operações que estão sendo realizadas pelos 400 policiais civis, federais e militares na capital baiana. E essa guerra não se limita apenas entre os policiais e criminosos. Na cidade, duas grandes facções estão realizando disputas de territórios, o que está agravando ainda mais o conflito na região. Como consequência disso, toda a cidade teve que se remodelar para conseguir conviver com essa guerra, principalmente as regiões mais próximas às zonas de conflito. Diversos comerciantes estão sendo prejudicados, não podendo abrir as portas dos seus comércios, seja a mando do tráfico ou até mesmo pelo medo de ter seu negócio roubado ou sofrer algo pior em uma situação de conflito. Além disso, mais de 1000 alunos estão sem aula, pelo risco de realizar o deslocamento até o colégio. E para piorar, até mesmo as rotas de ônibus foram remodeladas com o objetivo de desviar das zonas de conflito, o que fez com que alguns moradores tivessem que andar mais de 2 km apenas para pegar um transporte público. Ou seja, a cidade de Salvador está um completo caos, e foi nesse mês de setembro que de fato a bomba explodiu e a situação se agravou por completo. Então, como foram diversos fatos extremamente graves que ocorreram apenas neste mês, irei fazer neste vídeo um apanhado de tudo o que aconteceu no mês de setembro em Salvador, para que vocês entendam o que está acontecendo na cidade. Antes de começar, só vou pedir que você deixe aquele gostei aí embaixo e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Isso me ajuda muito a continuar trazendo conteúdo aqui para vocês. Agora vamos para o vídeo. Acabou Salvador, viu? Tiroteio, ó, tiroteio pesado aqui agora pra quê? O primeiro ocorrido relevante deste mês foi na noite de domingo do dia 3 de setembro, onde na região do Alto das Pombas e do Calabar em Salvador, duas facções começaram a disputar território, iniciando assim um intenso conflito armado. Devido à situação caótica que estava se formando ali, foi necessário que a polícia fosse acionada para que intervisse no que vinha acontecendo, e foi logo na manhã do dia seguinte, dia 6 de setembro, que o caos se instaurou na região. Com a chegada da polícia, os criminosos inicialmente tentaram resistir e iniciaram um confronto também com os policiais. O resultado disso foi a morte de 6 criminosos no local. Como visualizaram que não foi possível conter o avanço dos policiais, os criminosos, de uma resposta desesperada de se manterem vivos, iniciaram a fuga do local. Já outros, que estavam ainda mais desesperados, começaram a invadir as casas da região e manter os seus moradores de reféns, em uma tentativa de negociar com os policiais. No total, 17 pessoas foram feitas de reféns somente naquela segunda-feira, e inclusive um dos criminosos abriu uma live no Instagram enquanto estava com um dos reféns. Liga pro meu número, se vocês quiserem, ligue pro meu número 870. Qual foi mesmo? Oxe, tem 3 reféns, pai. 4. Tô só em Deus. Felizmente, todos esses reféns foram salvos, não ocorrendo nenhuma fatalidade graças ao trabalho cirúrgico realizado pelas equipes de negociação da polícia, tendo inclusive nesse dia a presença dos policiais do BOPE para realizarem esta negociação, além de, é claro, participarem dos conflitos armados que estavam acontecendo. O resultado desse dia caótico foi um verdadeiro pânico na região. Todo o comércio local foi praticamente obrigado a fechar as portas, e além disso, todas as escolas da região precisaram temporariamente dispensar seus alunos, assim como a Universidade Federal da Bahia, que também teve as suas atividades suspensas na semana do ocorrido. A região se encontra no momento, entre muitas aspas, pacificada. Ainda existem diversos conflitos no local entre facções que seguem disputando territórios. Porém, a região está com um policiamento extremamente reforçado, contando inclusive nos dias de hoje com o apoio da Polícia Federal. Então, mesmo ainda estando extremamente conturbada, foi possível retomar a atividade do comércio, assim como as aulas nas escolas e na Universidade Federal da Bahia. Vamos agora a um dia extremamente importante dessa história, que desencadeou um intenso conflito que está ocorrendo até os dias de hoje. Apenas para contextualizá-los,
Desde agosto, a Polícia Federal participa de operações na Bahia, como parte de um acordo de cooperação entre o governo estadual e federal para reprimir a criminalidade na região. E no dia 15 de setembro, os policiais realizavam apenas mais uma etapa desta operação. Neste dia, os policiais pretendiam apenas realizar o cumprimento de algumas ordens judiciais, à procura de foragidos, armas, munições e entorpecentes. Sendo assim, um grupo de policiais civis, militares e federais se deslocaram para a região de Valéria, em Salvador, para realizarem a busca desses criminosos e materiais ilícitos. Acontece que os policiais não foram nem um pouco bem recebidos e o que era para ser apenas mais uma operação cotidiana se tornou um grande conflito entre os policiais e os criminosos. E o resultado desse conflito foi a morte do agente da Polícia Federal Lucas Caribé Monteiro de Almeida, de 42 anos de idade, que era integrante do grupo de pronta intervenção da Polícia Federal e atuava como policial federal há 10 anos. Outro policial federal também ficou ferido, estando atualmente com um quadro de saúde estável, e além disso, um policial civil foi atingido por estilhaços no rosto, o que lhe deixou sem a visão de um olho, sendo necessário agora fazer uma cirurgia para tentar reverter o quadro. Como consequência disso, a polícia deu no mesmo dia uma resposta extremamente enérgica, como forma de vingança aos seus companheiros. Somente naquele dia, mais de 100 policiais de diversas unidades foram mobilizados. Além disso, contaram com o apoio de um helicóptero do GRAE, da Polícia Militar, que inclusive foi alvo dos criminosos que tentaram atingi-lo incansavelmente. Desgrama. Apenas nessa sexta-feira, 4 criminosos foram mortos pela polícia, sendo inclusive eles os responsáveis pela morte do policial federal que foi atingido. 2 deles foram mortos na hora do confronto que ocasionou a morte do policial e 2 deles foram mortos posteriormente em uma região de Matagal enquanto tentavam fugir da polícia. E a operação não parou por aí. No dia seguinte, no sábado do dia 16 de setembro, foi confirmada a morte do 5º criminoso que tinha participado do confronto do dia anterior, vindo a óbito após tentar trocar tiros com policiais da Patamo, da Polícia Militar. Ainda nesse dia, ocorreu a baixa do 6º criminoso, que também estava envolvido com a morte do policial federal. Ele estava no residencial Parque das Bromélias. Já no dia seguinte, no domingo do dia 17 de setembro, outros 2 criminosos que também tinham envolvimento com a morte do policial federal vieram a óbito após trocarem tiro com policiais da Rondesp, da Polícia Militar e com policiais federais. E na noite desse mesmo dia, mais 2 suspeitos também foram eliminados, após novamente tentarem trocar tiros com policiais. O ocorrido foi no bairro de Periperi e na Palestina, totalizando então somente nesse final de semana, da sexta-feira do dia 15 até o domingo do dia 17 de setembro, 9 mortes de criminosos que estavam envolvidos com a morte do policial federal. Como resultado dessa situação tensa gerada pelos criminosos na região, na segunda-feira do dia 18 de setembro, as escolas amanheceram fechadas, deixando mais de 2.000 alunos com as aulas temporariamente suspensas. Além disso, o transporte público também foi suspenso na região de Valéria, até que a situação se normalizasse. Essa operação segue ativa até os dias de hoje, se intensificando cada vez mais a cada dia que passa. Para vocês terem ideia do nível que chegou o conflito, foi necessário que a Polícia Federal enviasse 5 veículos blindados para a cidade, sendo o maior deles um blindado equipado com fuzis, metralhadoras e com capacidade para 11 homens. Esses blindados serão utilizados pelos policiais do Comando de Operações Táticas que vieram até a capital baiana para auxiliarem nas operações e pelos policiais do Grupo de Pronta Intervenção. Ambos os grupos pertencem à Polícia Federal. Atualmente, a operação conta com 400 policiais civis, militares e federais ativos, que seguem com o objetivo de desarticular algumas facções criminosas de Salvador e estão cumprindo essa missão com maestria. Até o momento, apenas neste mês de setembro, mais de 45 criminosos foram mortos pela polícia nas operações realizadas, além da realização de diversas prisões, assim como apreensões. Até o momento, já foram apreendidos fuzis, carabinas, pistolas, revólveres, rádios comunicadores, munições, submetralhadoras e até mesmo granadas. O ocorrido relevante mais recente foi nessa sexta-feira do dia 22 de setembro, onde policiais civis foram cumprir 43 mandados de prisão e de busca e apreensão contra o grupo suspeito de traficar drogas e de ter cometido mais de 30 homicídios na Bahia. A operação ocorreu na região de Águas Claras, em Salvador, e em Feira de Santana, e resultou na morte de 6 criminosos, sendo um deles morto em Feira de Santana e os outros 5 na região de Águas Claras, em Salvador. Além disso, 15 criminosos foram presos
e armas, dinheiro e drogas também foram apreendidos, totalizando assim as 45 mortes decorrentes de operações policiais no estado da Bahia. Como consequência disso, o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, acionou a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos para acompanhar as investigações destes casos. O ministro afirmou que, abre aspas, as mortes não são compatíveis com um país que se pretende democrático e em consonância com os direitos humanos. Fecha aspas. Gostaria que você comentasse aí embaixo a sua opinião sobre essas operações e sobre o posicionamento do ministro. Acho que o debate é importante para construir boas ideias de como solucionar este problema. Então vou abrir os comentários para que vocês comentem a opinião de vocês sobre o caso. Além disso, comenta aí também o que você acha que pode ser feito para reduzir a criminalidade aqui no estado da Bahia, que já está em um estado crítico, como vocês puderam ver nesse vídeo. Outra coisa que eu irei pedir é que, se você gostou do vídeo, deixe aquele gostei embaixo e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Foi bem difícil juntar todas as notícias para trazer aqui para vocês, então essa ajuda vai ser muito importante para mim. Esse vídeo vai ficando por aqui. Obrigado a você que assistiu até o fim e até o próximo vídeo.